Queridos alunos, vamos corrigir então nossa semana 2, as atividades do PET da semana 2. Então foram 5 questões relacionadas à linguagem. Nós estamos ainda naquele tema, um dos temas importantes dentro da filosofia para conhecermos mais a identidade do ser humano, a pergunta o que era o ser humano, né? Com uma temática aqui, corpo e psiquismo. Então as perguntas todas direcionam um pouco mais para percebermos a importância da linguagem dentro da vida humana, que não é simplesmente algo automático, mas a linguagem ela é uma construção humana, comunitária, e que exige muitas das vezes uma observação de que o ser humano ele compõe essa linguagem através de vários elementos aí constituintes da sua relação no dia a dia, né? Então a primeira pergunta, por que se pode dizer que a aquisição da linguagem é a senha de entrada no mundo humano? Então eu coloquei aqui um pouco de forma sintética, né? As respostas. O que nós estamos querendo dizer quando falamos de senha, né? Senha de entrada. No contexto da informática, quando a gente fala de senha ou qualquer dispositivo sistema, né, é para a gente entrar nesse sistema. Para dizermos que a linguagem ela é algo do ser humano, então que é algo constituinte, para a gente nos identificar como pessoas, a linguagem ela é um elemento essencial. Linguagem não é só saber falar, mas você ter essa consciência da relação humana, em que envolve símbolos, envolve gestos, contextos. Por isso que é muito interessante. Quando a gente vai para a cultura diferente da nossa, a gente comete muitas gafes. De repente tem coisas que nós falamos que todo mundo começa a rir, porque é uma construção mesmo daquele local, né? Então o mundo humano, ele se relaciona com essa constante busca de ser pessoa, agir como pessoa. Então o mundo humano não é simplesmente falar que nós somos racionais, mas racionais como, né? Então a linguagem ela carrega de símbolos, significados profundos na relação nossa humana. Ela é construída o jeito de falar, as palavras, a tonacidade das palavras, a maneira de olhar, de ver, de perceber as coisas, é tudo uma construção, né? A número 2, por que são construídas diversos tipos de linguagem, né? Se a linguagem é uma construção comunitária e dentro de um contexto, então imagina, nós temos aí diversos contextos, diversas situações, então, que relacionam com o meio ambiente, com a diversidade que é daquele local. Então, um povo que vive lá nas geleiras, a linguagem, a forma de observar a natureza, as questões humanas, é própria daquele povo, diferente de nós, no sul de Minas, diferente no norte, Minas mesmo. Todas as regiões têm uma maneira diferente de falar. Tem algumas palavras que são até próprias daquele local, né? Então é essa construção. Como é diverso a construção, vai ser diversa a linguagem também. Não é só porque no Brasil se fala, todo mundo fala a língua portuguesa, mas ela é um padrão, meio da gente ter uma padronização da língua. Mas assim, cada lugar, até cada cidade, dentro de cada cidade, os locais, o jeito de falar, as gírias, a maneira é próprio, construído por aquela comunidade. Cite algumas regras, né, que nós temos da língua portuguesa, só para a gente observar que a nossa escrita ela é cheia de regras dentro desse padrão. Igual quando nós estávamos no primário aprendendo, né, antes de P e B a gente sempre usa M. Frases, os substantivos próprios sempre se iniciam com a letra maiúscula. Concordância, adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se referem, e vários outros regras que nossa língua portuguesa tem diversas. E essas regras têm todo um sentido semântico de ser, né? Uma sintaxe também. Então é importante observar que a nossa língua ela é complexa porque ela é uma construção.
Qual que é a relação entre as regras que nós temos, então, da língua e a cultura que a gente vive? Porque, muitas vezes, as pessoas, igual no Brasil, que a gente fala muito errado, né? Quando nós falamos assim no dia a dia, falar errado e a escrita há uma diferença. Mas tem que haver essa padronização, essa maneira de lidar. Então, quem dita as regras de uso são muitas vezes os falantes. Nós vamos criando essas regras para haver uma padronização da língua, que senão vira realmente igual a analogia da Torre de Babel, que é a diversidade, mas depois a gente não consegue se entender na escrita, nos livros, na maneira de ser também, né? Então uma língua ela vai se modificando e com certeza nós vamos vendo que tem vezes que tem a renovação, um novo acordo ortográfico, porque as coisas são dinâmicas. A própria língua mesmo que ela seja um padrão, ela é dinâmica. Em relação aos parâmetros que nós temos da Libras, por exemplo, a importância da Libra na nossa, porque a diversidade da Libra, né, que é a questão 5. As diferenças entre a língua portuguesa e a Libras. A Libras ela está se tornando, dos anos para cá, como ela está inserindo em vários cursos aí de graduação, pós-graduação, vários cursos aparece ela como obrigatória agora, nós estamos dando essa importância, mas ela oficialmente é a segunda língua nossa. Então é importante nós observarmos que a estrutura é diferente, a maneira de ser, de falar, de manifestar a Libras, né? Essa língua brasileira de sinais, então tem sua diversidade também. A diferença básica entre as línguas, por si só, já é de extrema beleza, porque nós constatamos, isso é importante no ser humano, a diversidade. Tem gente que olha a diversidade como um elemento assim, negativo, né? Porque tem o aspecto de querer ver as coisas de forma unitária apenas, de uma maneira muito centralizada num só jeito de ser, né? O etnocentrismo, né? Ou a maneira de ver, de manifestar de um só padrão ético, de um só padrão de falar. Isso não caracteriza o nosso ser humano, que é diverso. Então a Libras mesmo, ela tem uma outra estrutura de ser, de manifestar. Os parâmetros estão baseados assim em relacionado à manifestação da língua, que ela se coloca no corpo, principalmente nas mãos, né? A configuração da mão, o ponto local de articulação, o movimento que você faz, né? A orientação, a direção que se dá, a expressão facial do corpo também. Quem manifesta e tenta se comunicar pela Libras usa a mão, todo o corpo, né? O olhar, então a boca também. É muito importante esta articulação. Então a estrutura gramatical da Libras também é diferente. Quem estuda, quem aprofunda, muitas pessoas hoje estão em contato, porque nós temos um crescente, uma quantidade de muitas pessoas que são surdas no Brasil, e a comunicação através da Libras é importantíssimo para a gente entender essas pessoas, para entrar no mundo delas, né? É uma outra cultura, vamos dizer assim, um outro modo de se comunicar, né? Então essas foram as 5 questões dessa semana, e logo mais a gente já vai estar disponibilizando a semana 3 aí para nosso aprofundamento, nosso estudo dentro do plano de estudo tutorado, né? Então uma boa noite a todos e até a nossa próxima aula.